Meus irmãos, saúdo a todos com a doce paz. Podem tomar seu assento, por favor. A presença de Deus é muito real neste lugar. Meus irmãos, hoje é noite da gente olhar para dentro. É noite da gente se examinar. É noite da gente começar a compreender ou de fato colocar em prática o que é ser igreja. Aquilo que estamos sentindo nesse exato momento não pode ser limitado a isso aqui. Eu quero te fazer uma pergunta. Quem aqui acha que nós vivemos em um mundo injusto? Quem acha, levanta a mão, por favor. C.S. Lewis diz que nós só sabemos que uma linha é torta porque sabemos o que é uma linha reta. Eu te pergunto, como é que nós chamamos o mundo de injusto se nós nunca vivemos um mundo justo? Qual é o parâmetro de comparação para dizer que nós vivemos em um mundo injusto? Mas ele dá uma observação: a não ser que nós, verdadeiros cristãos, que entendemos o que é a justiça do reino, podemos dizer que sim, vivemos em um mundo injusto. O mundo não sabe o que é injustiça porque o mundo ainda não conheceu a justiça de Deus. E sinceramente eu não sei se nós vamos mudar o mundo sozinhos, mas pelo menos se colocarmos em prática uma vida justa, no mínimo viveremos uma vida de forma completa na justiça de Deus. Eu me pergunto que tipo de igreja nós estamos nos tornando, ou somos de maneira individual, ou que queremos apresentar aos nossos vizinhos, aos nossos colegas, aqueles que estão ao redor da nossa vida. Eu vou trazer para mais perto, o que é que o irmão do lado aqui direito pensa do seu lado aqui? Que tipo de cristão nós estamos sendo na mesma igreja? Estamos vivendo um cristianismo de fato único, ou cada um vive um cristianismo diferente, baseado naquilo que entende do que é o cristianismo? O que eu quero falar com vocês essa noite, o texto que eu vou ler agora, ele divide em 3 grupos, e não cabe a mim dizer a você qual grupo você pertence, mas a certeza que o texto me dá é que tem tempo ainda para cada um desses grupos. Enquanto Jesus ainda não bradar, que pode ser nesse instante, ainda dá tempo. É por isso que eu falei que é noite de a gente se examinar,
olhar para dentro e compreender a batalha que nós estamos travando dentro de nós. Eu quero que você abra comigo no livro de João, capítulo 8, a partir do versículo 1. Alguns se levantaram, peço por gentileza e com todo amor e carinho que aqueles que não levantaram se levantem, por favor. Aqueles que puderem, obviamente. João capítulo 8, versículo 1 até o 11, diz assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. De manhã cedo, apareceu de novo no templo, e todo o povo se reuniu em volta dele, e ele se assentou para os ensinar. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram a Jesus uma mulher apanhada em adultério. Puseram-na de pé no meio do grupo e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em adultério. Na lei nos ordenou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Ora, o que dizes? Eles usavam essa pergunta como uma armadilha para terem de que acusá-lo. Mas Jesus se inclinou e começou a escrever na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, ele se endireitou e disse: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se novamente, escrevia na terra. Quando ouviram isso, foram se retirando um, a começar pelos mais velhos, até que ficaram só Jesus e a mulher no lugar onde estava. Jesus endireitou-se e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Disse Jesus: Nem eu também te condeno. Agora vai e abandone sua vida de pecado. Amém? Podeis assentar. No texto que acabamos de ler, é sabido que o relato aqui acontece após, ou um dia após, o fim da festa de tabernáculos. Portanto, o dia aqui é um sábado. No capítulo 7, versículo 37 de João, diz que no último dia, o grande dia da festa. Então, no capítulo 8 diz que Jesus foi para o monte. Portanto, ele passou do fim da festa para o 8º dia no Monte das Oliveiras. Não se sabe se ele foi para o jardim de Getsêmani. Não se sabe se ele foi para a casa de Marta e Maria, que ficava no topo do Monte das Oliveiras, ao leste. Não se sabe se ele foi tirar um período sozinho, se ele foi descansar, se ele foi orar. Fato é que ele se retira da festa e no sábado ele vem para o templo. Eu gosto muito desse texto e eu meditei nesse texto durante a semana. E Jesus aqui nesse texto, ele assume 4 características explícitas. Primeiro, Jesus assume o papel de mestre, porque ele está ensinando. Jesus, no mesmo texto, ele assume papel de escriba, porque ele está escrevendo. Jesus assume o papel de juiz, porque ele julga e absolve. E Jesus, no mesmo texto, ele assume o papel de profeta, porque ele profetiza: vá e não peques mais. Jesus, ele para cada situação, ele se revela de uma maneira diferente. No mesmo texto, nós temos 3 grupos diferentes aqui, pelo menos: os escribas e fariseus, os líderes religiosos, aqueles que na teoria são os crentes. Nós temos a mulher adúltera, que está sendo julgada, e de forma implícita nós temos o parceiro dela, que era para estar aqui,
mas foge ou não é citado, ou é liberado pelos líderes e tem o seu pecado acobertado. Então nós temos aqueles que julgam, nós temos aqueles que são julgados, e nós temos aqueles que escondem uma vida de pecado. Jesus, ele trabalha com cada um em seu devido momento. No verso 3, diz que os mestres da lei e os fariseus trouxeram a Jesus uma mulher apanhada em adultério e puseram-na de pé no meio do grupo. Jesus, ele tira o sábado para ensinar sobre o reino, ensinar sobre a doutrina, ensinar sobre pela qual aquilo ele veio para manifestar. E os líderes, eles começam a tumultuar, porque eles estão trazendo uma mulher que foi apanhada em adultério. Mulher aqui, no termo, é usado como guiné, uma mulher qualquer, uma mulher que não tem autoridade, uma mulher que não é respeitada, uma mulher qualquer. E colocam ela no meio do povo. Então nós temos um cenário onde existe um certo número de pessoas que estão sendo ensinadas por Jesus, e os líderes religiosos tumultuam um momento de ensino para trazer aquela mulher que teoricamente era para ser levada ao sinédrio, para ser julgada. Ela foi levada ao templo. Veja que o cumprimento da lei já começa errado. A lei dizia que era para levar para ser julgada no sinédrio, mas eles usam o templo para fazer aquilo pelo qual a lei não mandava fazer. Veja que aqui já começamos a trabalhar o conceito do grupo que usa o templo para julgar, quando o templo é lugar de ensino. Templo não é lugar de exposição, templo é lugar de cura. Aqui nós já começamos a trabalhar com um grupo que não tem noção do que o templo representa na vida de cada um, porque eles trazem e interrompem o ensino para expor teoricamente uma mulher que foi pega em adultério. O texto dá a sensação que eles não tinham necessariamente o interesse de levá-la ao sinédrio para ser julgada, mas queriam usá-la ela como pretexto para prender, para fazer uma armadilha contra Jesus. É por isso que nós temos a sensação de que foi por isso que eles liberam talvez o parceiro dela. Por quê? Porque no verso 4 e 5 diz: e disseram a Jesus, mestre. Mestre aqui não é meu mestre, mas é professor, aquele que está ensinando. Eles não estão dando devido respeito a Jesus, eles estão sendo irônicos. Esta mulher foi apanhada em adultério, portanto ela foi pega no ato, no momento do ato. Na lei nos ordenou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. E tu, o que dizes? Veja, eles já começam errado. Eles não levam para o sinédrio, trazem para o templo. Agora, eles falam essa mulher. A Bíblia aqui no capítulo 8 de João não diz quem é essa mulher, nem seu status. Mas Deuteronômio capítulo 22, versículo 23 e 24 diz, 22 a 24, diz que a mulher casada que for pega em adultério morrerá, essa e o parceiro dela. Não diz como deve ser assassinado essas duas pessoas, mas o Talmud, comentário feito pelos rabinos, dizem que essas pessoas, os casados, devem ser mortos por estrangulamento. Já no verso 23 e 24 diz que a mulher que for virgem e noiva, estiver passando na cidade, um homem tomá-la e cometer adultério com ela, ela por não ter gritado por socorro na cidade, e ele por ter profanado o noivado dela,
eles dois seriam mortos por apedrejamento na porta da cidade. Assim, apesar do capítulo 8 de João não dizer quem é essa mulher, nós temos um certo entendimento de que ela era noiva, virgem, e por isso ela seria morta por apedrejamento. Mas veja, não deveria ser assassinada sozinha, mas ela e o parceiro. Aqui, então, nós temos a sensação de que os líderes religiosos, eles talvez liberaram o parceiro no flagra, porque não valia a pena, ou ele fugiu. Então aqui a gente já trabalha o outro tipo de grupo, aqueles que não alcançam perdão, mas acobertam, aqueles que acham que não falar do pecado, esconder o pecado, tem o pecado perdoado, quando o pecado perdoado é aquele que é confessado diante de Deus. Mas os escribas e os fariseus, eles agora apresentam a Jesus uma mulher que foi pega em adultério. E qual é o objetivo? Qual é o propósito de, em vez de levá-la às autoridades pertinentes, levar a Jesus? Puderam levá-la talvez, porque se Jesus falasse não apedreja, Jesus estaria desonrando a lei de Moisés. Então ele perderia a moral, a influência que ele tinha sobre Israel, sobre os judeus, porque ele estava profanando uma lei que era escrita. Se Jesus fala apedreja para cumprir a lei, ele vai estar desobedecendo a lei romana, que dizia que os judeus não poderiam dar sentença de morte sem Roma aceitar. Então, ou ele profanava a lei de Moisés, ou ele profanava a lei de Roma. Em uma das duas, eles prenderiam Jesus, levariam uma causa para que ele pudesse ser julgado, perdesse moral. E Jesus está no meio disso. Veja que queriam forçá-lo a ser inimigo de Moisés ou de Roma. Porque se ele fala apedreja também ela, talvez ele perdesse a influência que ele tinha daquelas pessoas que eram as mais simples, os pecadores, os ladrões, as prostitutas, os roubadores, os publicanos. Porque até agora Jesus protegeu eles, e agora Jesus diz apedreja? Como assim? Ele está se contradizendo. Então eles tentam de alguma maneira alcançar uma falha em Jesus. Só que o que eles não esperavam era a postura de Jesus. Jesus, no primeiro momento, ele não acusa, ele não defende, ele simplesmente está escutando. Ele simplesmente não é levado à pressão do momento. Jesus, ele não se deixa levar pela influência dos líderes, ele não se deixa levar pela influência que ele tem sobre um povo. Ele simplesmente está atento à sua postura diante desse momento. No versículo 6 vai dizer: eles usavam essa pergunta como uma armadilha para terem de que acusá-lo. Mas olha, mas Jesus se inclinou e começou a escrever na terra com o dedo. O termo aqui, levá-lo a uma armadilha, também pode ser usado como levá-lo a pecar, a transgredir a lei. Veja, me faz pensar em nossa realidade agora atual, aquilo que nós vivemos todos os dias, quando muitos estão usando às vezes a própria palavra para levar outro a pecar. Em vez de usar com sabedoria a palavra de Deus, o livro da vida, para aconselhar, para frutificar, para evangelizar, para ensinar a doutrina, para apresentar o reino, para falar do amor de Deus, para falar da graça, para falar da vida cristã, usam dessa mesma palavra, deturpando e dizendo: é uma armadilha. Veja, a lei que era usada para gerar um equilíbrio estava sendo usada para gerar um desequilíbrio.
Assim também é nos dias de hoje, quando não conhecemos a palavra de Deus. Muitos estão caindo justamente porque não conhecem a palavra de Deus. E uma observação que eu falo todas as vezes aqui na EBC: estudem a palavra de Deus. Não é simplesmente porque é bonito dizer que sabe a Bíblia, é porque quando vem o falso evangelho, você não é influenciado, você não é manipulado, porque você sabe o que é o evangelho de Deus. Eu estava vindo no carro para a igreja hoje, em silêncio, e matutando aqui, e eu estava me perguntando qual é a nossa preocupação. Gente, sinceramente eu vou falar por mim. A minha preocupação hoje não é essa brigaiada que tem por aí por fora. Minha preocupação hoje é o falso evangelho que está sendo pregado. Porque o falso evangelho dá uma falsa sensação de que você está indo para o céu e você está indo para o inferno. O falso evangelho maqueia o pecado, diz que é bom, mas ei, o pecado pode até ser bom, mas o inferno é ruim. Eu falei com minha avó hoje, brincando: Satanás, ele não quer ficar sozinho no inferno e fica tentando a gente para ter companhia. Só que o Satanás, ele deturpa o caminho para ser bonito. E ele deturpa como? Usando os meios que nós temos: falta de conhecimento, falta de discernimento, falta de entendimento, falta de relacionamento com Deus, falta de oração, falta de jejum, falta de palavra, falta de doutrina. Assim começam os pecados em nossa vida, porque não conhecemos a lei que Deus nos deu em sua sã doutrina. Assim, os líderes vêm deturpando a lei. Só que Jesus conhece a lei, porque Ele foi o único que a cumpriu cabalmente, de ponta a ponta. Jesus, Ele começa a se posturar: vocês vêm com lei? Tá bom, eu vou com lei também. Então vamos lá, versículo 6 diz: e Jesus se inclinou e começou a escrever na terra. Eu não sei exatamente, a Bíblia não diz o que ele escreveu, não diz. Uns dizem que ele escreveu Ezequiel 17:13. Outros dizem que ele ficou tirando um tempo. Mas antes de entrar nesse detalhe, 3 vezes Deus escreve com o dedo, 3 vezes na Bíblia. Primeiro, Deus, ele escreve as 2 tábuas da lei com os dedos, os 10 mandamentos. A segunda vez é no palácio de Belsazar, quando Belsazar usa os utensílios do templo para corrompendo em sua festa, em sua bagunça. Daniel 5, se você quiser ler. E agora Jesus escrevendo na terra. Alguns dizem que Jesus estava escrevendo o nome daqueles que estavam julgando aquela mulher. Jesus, a Bíblia não diz. Se quisesse ter dito, tinha dito. A gente fica tentando adivinhar o que Jesus disse, e ele está aqui, não disse, ponto. Não adianta ficar tentando adivinhar, a eternidade dirá. Quer saber? Vai para o céu. Não quer saber? Tem o outro lado que não diz. O que eu penso? Jones, Jones na internet, Jones está pensando, viu? Lei. Ele faz um quadrinho do Excel, ele divide em 2 abas: lei, apedreja, graça, vai e não peques mais. Imundo, graça, ser limpo. Publicano, você não pode entrar no templo. Publicano, hoje mesmo eu dormirei em tua casa. A lei diz: crucifica. A graça diz: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Eu fico imaginando Jesus tirando um tempo em sua majestade, olhando aquela deturpação moral, aquela profanação que está tendo, enquanto
ele pacientemente está inclinado, escrevendo no chão. Gente, isso é muito bonito, porque isso nos ensina muito. Porque basta alguém dizer que a gente é ou não é alguma coisa, a gente quer levantar e matar o outro, bater no outro, enquanto Jesus se inclina e começa a escrever. A gente quer ser parecido como Jesus, a gente só não quer reagir como Jesus. Jesus não reage acusando, Jesus não age declarando, Jesus simplesmente se inclina. Jesus não defende a mulher agora, Jesus não acusa quem está julgando, Jesus inclina para escrever no chão. Isso deve nos ensinar muito sobre que tipo de postura nós estamos tendo quando somos acusados ou não por algo. E entre o versículo 6 e o versículo 7 existe um silêncio. É tanto que começa o versículo 7 dizendo que estavam insistindo a ele. Portanto, Jesus ficou em silêncio por um tempo, não sabemos quanto tempo. Mas 2 vezes Deus está em silêncio na Bíblia. Aqui Jesus em silêncio. E no capítulo 8, do versículo 1 do Apocalipse, quando fala que quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu. O que a gente não entende é que quando Deus silencia, Ele vai resolver o negócio depois, quando Ele começar a falar. O juízo estava sendo aberto em Apocalipse a cada selo. O juízo vai vindo, 1º selo, 2º selo, 3º selo. A sensação que dá, segundo os comentaristas, é que quando o Cordeiro abre o 7º selo, é se tudo isso já aconteceu só com a abertura de cada um, o último vai ser muito pior. E há um silêncio no céu. Só tem medo do silêncio de Deus quem não conhece Deus. Deixa eu te falar, e isso me veio vindo estudando últimos momentos. Às vezes Deus ainda não respondeu algo na sua vida, ou para a sua vida, porque Ele está te dando tempo de consertar. Depois que Jesus vem falar agora no versículo 7, ninguém fala mais nada. Enquanto Deus está em silêncio, você pode falar, você pode insistir, você pode espernear, você pode chorar, você pode continuar pecando, você pode consertar, mas quando Ele falar, ó, acabou o tempo. Então, tenha discernimento. Eu não sei para quem é, porque não estava no script, eu não escrevi no sermão. Talvez Deus não tenha te respondido ainda, porque Ele está te dando tempo para você consertar a sua vida e então Ele responder. Porque se Ele responder enquanto você não conserta, talvez não vai dar mais tempo. Amém. Amém. Versículo 7, versículo 8 diz assim: como insistissem na pergunta, Ele se endireitou. Em outras versões, Ele se levanta. Ele agora, Ele não está ajoelhado, Ele não está sentado, Ele se coloca em posição de resposta. E disse: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Jesus não está defendendo a mulher aqui. Ele não defende. Ele está dizendo: já que vocês querem vir com lei, eu vou com lei. Pronto, vamos cumprir a lei cabalmente. Quem não tem pecado dentre vós, começa. Porque assim que começar, então vão começar com vocês também. Tem muita gente apontando o dedo, mas esquece que quando aponta um dedo, tem 3 voltando para si mesmo. Tem muita gente julgando, enquanto acha que Deus está julgando o outro que você está apontando, Deus está julgando o seu coração. Jesus, Ele tira de cena a mulher, coloca para trás, e agora Ele estabelece um tribunal da consciência. Vamos fazer o seguinte: vocês estão julgando? Tá bom, eu agora me coloco como juiz.
Quem dentre vós não tem pecado? Quem dentre vós não errou? Quem dentre vós não tem pecado escondido, pecado encoberto, pecado que ninguém sabe? Porque para alguns pecado só é pecado quando alguém descobre, né? Pecado que não é descoberto ainda não é pecado. É por isso que eu disse no início que é noite de examinar a si mesmo, porque você e eu, segundo alguns, dizem que nós não somos verdadeiramente sinceros. Sabe por quê? Porque se a gente falar a verdade demais, talvez o outro se ofenda. Então a gente maqueia, a gente é um pouco falso. A gente não pode dizer a verdade ao nosso esposo, à nossa esposa, aos nossos pais, aos nossos filhos, aos nossos colegas, porque se a gente for verdadeiro demais, eles vão se ofender com a nossa sinceridade. Então nós só somos nós quando estamos sozinhos. E aí está o perigo. Porque quando estamos sozinhos, nós não nos examinamos. Na verdade, nós soltamos tudo. Aproveitar que estou sozinho, vou ser eu. Liberta, libera, vou fazer e ver no que dá. Quem dentre vós não tem pecado? Irmãos, não tem ninguém perfeito na igreja, daqui do púlpito até o portão. O que nos permite estar aqui é a graça de Deus, é a misericórdia de Deus, é o amor de Deus, é a sua graça infindável que diz assim: vai, tenta de novo, porque eu acredito em você. Só que tem muita gente se comportando como esses, querendo tacar pedra. Veja, eles não tiveram pena nenhuma de expor aquela mulher. Eles pegam ela como suposição para pegar a Cristo. Eles não tiveram pena da alma daquela mulher. Jesus, ele poderia pegar e dizer assim: ó, fulano, teu pecado é esse, fulano, teu pecado é esse, fulano, teu pecado é esse. E Jesus não faz isso. Jesus, ele trabalha de uma maneira que ele gera em cada um a capacidade sozinha de compreender qual o pecado que cada um tem. Jesus, ele não foi de noite para a casa de Marta, fez um churrascão e disse assim: ó, porque é comum hoje em dia fazer churrasco para fazer fofoca de algum crente que caiu. Ei, você está sabendo que fulano fez isso? Ei, você está sabendo que fulano cometeu tal coisa? Ei, mesa é lugar de comunhão, não é de fofoca. Mesa é lugar de ceia, de partir pão, de relacionamento, não é de destruição da alma que caiu. Eu falei ontem à noite aqui no congresso, eu falei que a minha preocupação, aquilo que eu tenho estudado incessantemente, lendo, pesquisando, é a nossa vida cristã, o nosso dia a dia, os nossos atos, os nossos pensamentos, os nossos sonhos, as nossas palavras, aquilo que fazemos. A nossa vida deve refletir, pelo amor de Deus, aquilo que pregamos. Queremos evangelizar, mas não queremos ter uma vida de evangelista. O seu papel não necessariamente é ficar gritando Jesus para todo mundo, mas talvez seja você viver uma vida que te confundam com Jesus. Não sei. É você entrar em um estabelecimento e saberem que as conversas que acontecem ali não podem ser ditas em sua presença, porque você reflete a presença do Espírito Santo. É você entrar no estabelecimento, talvez para cortar um cabelo, e as conversas, as músicas, as resenhas que tem, quando você chega, param, porque você é representante do reino ali. É você ter uma vida que influencia. É você viver uma vida que reflete uma vida cristã de fato. Não viver uma vida como os religiosos aqui, que somos crentes, somos escribas, somos líderes religiosos, mas taca a pedra em quem precisa, hipócritas e perversos. Mas no versículo 9,
o tribunal da consciência começa a ser colocado em prática. Diz assim: quando ouviram isso, foram-se retirando um a um, até que ficaram, a começar pelos mais velhos, até que ficaram só Jesus e a mulher no lugar onde estava. Gente, pensa comigo. Começou, a cada um que estava com a pedra, soltando, não estou nem aqui, vamos manter do jeito que está, né? Ninguém precisa saber do meu pecado, ninguém precisa saber do que eu cometi, não vamos confessar, né? Porque senão eu vou me expor, eu sou líder, eu sou de tal lugar, eu sou de tal família, vamos manter como está. E aí começa o tribunal da consciência a trabalhar em nossa mente. Aqui está o examine-se o homem a si mesmo. Romanos capítulo 14, versículo 4, Paulo diz: quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. E Paulo continua no versículo 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para que você perde tempo olhando para a vida do irmão? Para quê? Não olhe para a vida do outro, porque você não pode julgar o outro, você deve julgar a si mesmo. Ei, vocês são irmãos, vocês devem viver para Cristo, viver para o reino. Não percamos tempos julgando o servo alheio, julgando o nosso irmão, julgando quem está do nosso lado, porque antes examine-se o homem a si mesmo. É por isso que Paulo, no texto que lemos na Santa Ceia, diz: examine-se o homem a si mesmo, olhe para dentro, veja se você bebe ou come indignamente. Não é você dizer: olha, aquele irmão pecou e ele não merece participar da ceia. Ei, hipócrita, olha para dentro de si. O que a gente não está entendendo como igreja é que quando eu olho para mim mesmo e você olha para si mesmo, nós vivemos uma comunidade saudável. Alguém que julga o servo alheio é como uma célula cancerígena que fica deturpando o corpo, maculando o corpo, sujando o corpo, destruindo e matando o corpo. Pelo amor de Deus, com todo amor e carinho, vamos olhar para dentro. Você não é perfeito o suficiente para dizer que quem está do teu lado não é perfeito. Somos iguais perante Deus. Eu e você somos iguais. Só que se eu faço a minha parte, você faz a sua, você faz a sua, você faz a sua. Agora eu vou falar para Cristianismo Sem Fronteiras. Até para quem está na internet, agora nesse exato momento, abre um parênteses, eu estou falando para quem é de Feira de Santana, que congrega aqui nessa igreja. Se a gente começar a cuidar cada um da sua vida e termos comunhão com Deus, eu e você não temos noção nenhuma do que essa igreja pode fazer nessa cidade. É você fazendo o seu trabalho, eu fazendo o meu, você fazendo na sua escola, na sua faculdade, na sua empresa. Não é você bancar o extremista, mas seja um cristão que cuida da própria vida. Faça isso, vai dar certo. E quase concluindo, eu gosto quando Paulo fala lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Pastor Jones, o que é que isso tem a ver com o texto que nós estamos lendo até agora? Gente, combati o bom combate no grego é egonismai kalo angona. O que Paulo está dizendo
e a tradução do grego para o português não consegue fazer, é que quando fala combati o bom combate, eu e você estamos combatendo com alguém externo, com a força das trevas, com alguém de fora. Egonismai, começa com ego. O que Paulo está dizendo é que nossa batalha, nossa primeira batalha não é com de fora, é com nós mesmos. Paulo não está falando de uma luta com aquele que está fora. Paulo está dizendo que é uma luta com o seu lado pecaminoso. Paulo está dizendo, combati o bom combate, é que durante a minha vida inteira eu consegui combater o meu lado que quer pecar. Pelo reino, pelo evangelho, por Jesus Cristo, eu combati os meus desejos. Eu combati as minhas vontades, eu combati as minhas perversões, eu combati a minha carne por amor de Jesus e valeu a pena. Egonismai kalo angona. O combate valeu a pena porque eu consegui diminuir, não fazer com que o lado pecaminoso sobressaísse. Ei, se você não está conseguindo combater, se você não está sentindo desejo de combater com si mesmo, é que provavelmente você está perdendo a luta, porque é uma luta constante. Não é uma luta que você vai matar a si mesmo, porque não tem como. É uma luta que, se você der espaço, der brecha, o pecado vem, a iniquidade vem, a perversão vem. Então devemos estar constantemente atentos ao nosso eu que quer sair. E o que o Paulo está falando é que, ei, vale a pena. O mesmo termo egonismai significa agonizar. O texto também pode ser descrito como agonizando uma boa agonia. O que Paulo está dizendo é que o evangelho, quando pregado, o evangelho, quando lido, se não gerar agonia em mim, se não agonizar o meu pecado, não é um evangelho que de fato estamos vivendo. O que Paulo está dizendo é que, quando você for cometer um pecado, o evangelho deve agonizar na sua alma. Quando você for cometer aquilo que você tanto deseja, o evangelho tem que deturpar o seu desejo pecaminoso, deve limpar, deve agonizar. Eu não posso cometer. Ei, o evangelho deve agonizar a sua vida. Se você escuta a palavra de Deus e não sente agonia, você não está escutando a palavra de Deus. A palavra que não gera agonia, você está com seus ouvidos fechados. Se as palavras erradas que você profere e você não sente nada no seu coração, é porque o evangelho não está mais agonizando em você. E o evangelho deve agonizar, gerar agonia constantemente em nossa vida, em nosso caminhar, aonde formos, aonde trabalharmos, com quem estivermos, o que escutarmos, o que assistimos, o evangelho deve gerar agonia. O evangelho é agonizante. O evangelho deve gerar em nós uma sensação de vulcão entrando em erupção. É aquela vontade de que eu não posso pecar porque não vale a pena. Para que pecar? Para que cair em iniquidade? Para que me entregar ao pecado se eu posso passar a eternidade no céu? Paulo está dizendo para nós: ei, combati o bom combate, agonizei a boa agonia, guardei a fé, completei a carreira. Vale a pena agonizar pelo evangelho. Vale a pena olhar para si mesmo. Vale a pena olhar para dentro e dizer assim: Senhor, eu não mereço, mas tua graça me basta. Senhor, eu não posso e a graça diz você pode. Senhor, eu sou sujo e a graça diz você é limpo. Senhor, eu sou incapaz e a graça diz você é capaz.
E você diz: Senhor, eu não tenho condições. E a graça diz: vem que eu te ajudo. Você diz: eu não tenho entendimento. E a graça diz: busca a sabedoria. Você diz: eu não tenho discernimento. E Deus diz: me busca que eu te dou. Você diz: eu não mereço. E Jesus diz: eu morri por você. Você merece. Você diz que eu não posso. Eu sou um pecador. Eu sou o pior dos miseráveis. E a graça diz: vem estar comigo no paraíso. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Aleluias. E para concluir, verso 10 e verso 11 diz assim: Jesus endireitou-se e disse: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Disse Jesus: nem eu te condeno. Agora vai e abandona a sua vida de pecado. Até agora o termo mulher é guiné. No verso 10, quando Jesus fala com ela mulher, é gunai. Guiné é mulher qualquer ou qualquer uma. Gunai é o mesmo termo que Jesus usa para Maria, sua mãe, Maria Madalena e a mulher samaritana. Jesus, antes de liberar perdão para aquela mulher foi pega em adultério. Aquela mulher foi pega em um ato errado, pecaminoso, mas que a expôs. O íntimo dela foi exposto. Ela é arrastada do local que ela foi pega até o templo, e ela é colocada no meio daquela cena, enquanto tem líderes religiosos da cidade com pedras na mão, um público que estava sendo ensinado por Jesus e o próprio Jesus, e ela está lá no meio, exposta. Sinceramente, eu não acredito que deram tempo de botar um lençol nela. Talvez de alguma maneira a cobriram para não profanar o templo, mas ela estava sendo arrastada, ela estava exposta. E Jesus, ele reestabelece a moral daquela mulher. Jesus é tipo assim: filha, te trataram como qualquer uma, porque você errou, porque você pecou. Mas ei, na minha presença, eu reestabeleço a sua moral. Eu reestabeleço quem você é. Eu levanto aquele que só eu vejo em você. Te chamo de pecadora e eu te chamo de gunai, mulher séria, mulher com responsabilidade. Reestabelece a moral. Aqui eu falo para todos nós, mas talvez para alguns em especial, que acham porque foi arrastado e foi exposto. Jesus quer reestabelecer em você o ser que Ele quer que você seja. Por mais ruim, por mais baixo, por mais sujo que talvez você esteja se sentindo, Jesus ainda vê em você capacidade de você ser limpo. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a honra, somente a Ele toda a glória. E ainda assim, Ele quer te limpar.
João no capítulo 3, versículo 17 e 18 diz: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crer já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Ei, Jesus não veio para te julgar. Jesus não veio para te julgar segundo a sua palavra. Ele não te julga. Quem julga talvez seja você mesmo quando se olha no espelho. Quando você olha no fundo dos seus olhos e diz assim: pecador. Eu preciso que a gente entenda que Jesus veio para nos salvar. Nos salvar, nos tirar do lamaçal do pecado, nos tirar da sujeira, nos tirar da destruição, do erro, nos tirar da possibilidade de ir para o inferno e servir a Ele, ser cordeiro com Ele, viver a eternidade com Ele, viver as bênçãos com Ele, viver as mansões celestiais com Ele, viver a adoração com Ele, viver simplesmente na presença dEle. É por isso que eu gosto do texto que diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se coloque de pé, por favor. Para concluir, olha que interessante. Apesar dos líderes religiosos não levarem para o sinédrio, levam para o templo. Acharam que Jesus ia deturpar o templo. Só que na verdade, irmãos, o templo é lugar de cura, é lugar de perdão, é lugar de comunhão, é lugar de choro, é lugar de riso, é lugar de entrega, é lugar de transbordar, o templo é lugar de deixar para trás. Abre um parênteses. Mãe, pai, olha para aqui para o cantinho. Tem uma criança com muito amor e muita saudade do seu colo, esperando você. Tá bom? Templo é lugar onde você não pode se sentir exposto, ao mesmo tempo que templo não é o lugar que você expõe. Templo não é lugar de apontar o dedo. Templo é lugar de examinar a si mesmo. Aqui, nesse momento em que Jesus fala vai e não peques mais, não é mais a lei entrando, mas agora é a lei dizendo assim: graça, pode passar. A lei está dizendo: graça, eu não tenho mais capacidade de ir, agora vem você. A lei está dizendo: eu sou porta, e a graça diz: tudo bem, eu sou ponte. A lei é brecha para que a graça entre e nos abrace. Veja, Jesus fala: vá e não peques mais. Jesus gera um perdão com responsabilidade. Não é perdão com irresponsabilidade, é perdão com responsabilidade. Ei, pecado, todos nós somos suscetíveis a pecar. Pecar é uma pedra que você está andando na rua e tropeça. Pequei. Pecado programado é iniquidade. Então o que Jesus estava falando para aquela mulher: ei, não programe em sua mente, em seu coração, o seu pecado. Vá e não peques mais. Seja perdoada,
mas gere em você a responsabilidade de viver uma vida santa. Curve sua cabeça, por favor. Senhor Deus Pai que estás nos céus, em Tua presença, Pai, nós estamos para Te louvar, Te agradecer, Te engrandecer, Pai. Declarar que Tu és o nosso Deus, declarar que Tu és o nosso Senhor, Senhor da nossa vida, Senhor da nossa casa, Senhor daquilo que somos e temos. E Pai, simplesmente muito obrigado pelo Teu amor, muito obrigado pela Tua misericórdia, muito obrigado, Pai, pela Tua graça, graça que nos sustenta, graça que nos permite estar aqui, graça que nos permite estar de pé, graça que nos permite respirar, graça que nos permite Te amar, graça que nos permite Te pedir perdão, graça que nos permite acessar a Sua presença. Muito obrigado. Nos permita Te pedir, Pai, gera em nós sabedoria, entendimento e capacidade, Pai, de entender as nossas fraquezas, as nossas limitações e procurar em Ti, Pai, as nossas forças. Assim Te agradecemos em Teu nome. Amém.